De manhã eu não pude vir, mandei minha justificativa para o pastor Cícero, para o diácono Genival, e agora quero justificar a ausência de Wanda. Ela está ausente agora à tarde, pelo mesmo motivo que eu me ausentei de manhã. Nós precisávamos abrir a farmácia, que apesar de ser feriado em Caruaru, parece que as rendeiras ali, o bairro não faz parte de Caruaru não. Não fecha nunca. Bem, e aí a gente precisou abrir e revezamos. Do nosso compromisso aqui na igreja. Mas, amados, eu fico feliz em poder estar pelo menos na parte da tarde aqui. Eu louvo a Deus e sei que os que puderam estar de manhã foi por permissão do Senhor. Os que puderam estar à tarde foi por permissão do Senhor, né? Eu louvo a Deus porque aqueles que não puderam vir estão usufruindo das nossas orações. Nós estamos orando também por aqueles que não puderam vir, por aquelas famílias que não puderam, por alguma razão. Que Deus abençoe toda a igreja, porque assim é que caminha. Uns oram, uns cantam, e assim vai caminhando até o dia de Cristo. Amém? Amados, eu louvo a Deus porque nesta ocasião estamos focando a família, por ocasião do mês da família. E eu louvo a Deus porque todo ano é feito assim, esse dia a gente aproveita. Houve uma época que era no primeiro feriado, 1º de maio, agora dia 18, mas o importante é que a gente tire um dia para orar por todas as necessidades. E todas as necessidades, elas caem justamente na família, porque o mundo é feito de pessoas e pessoas é feito em família. Então, para onde você olhar, tem família. E aonde tem família, tem necessidades, preocupações. E precisamos orar. Primeiramente, a Bíblia nos orienta em alguns aspectos a nossa preferência aos domésticos da fé. Mas não só estes. Toda a humanidade precisa do Senhor Jesus. Precisa dos livramentos de Deus. E nós temos o privilégio de ser o povo de Deus. Então carregamos em nós o compromisso de orar por toda a humanidade, porque há na humanidade aqueles que odeiam Deus, que não querem Deus, mas há aqueles que não odeiam, mas que não conhecem a Deus, que precisam conhecer, para que Deus também os livre, os proteja, os ame e envie a eles um de nós, seus filhos, para conhecerem a palavra do Senhor. Amém? Então, jamais será em vão toda a oração que for feita neste lugar. A palavra que o Senhor me deu é dentro desse texto, desse tema família, e eu não poderia fugir dele. Famílias que experimentam o fruto do Espírito têm alegria constante. E vamos continuar falando dentro do ponto de vista do fruto do Espírito, os benefícios à família. Mas eu gostaria de começar por outros textos, esta palavra. E ali está o relógio bem grande, já alertando comigo. Mas eu não vou falar muito, eu costumo falar 1 hora, no mínimo. Mas eu prometo que farei o possível para ser bem breve. Abra sua Bíblia, por gentileza, meu irmão, em Mateus, no Evangelho do nosso Senhor Jesus, conforme escreveu Mateus no capítulo 6, no verso 33. É um texto muito conhecido, muitos têm decorado esse texto em mente, e como ele é importante. Mateus 6, 33.
nos diz a palavra do Senhor: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amados, nós sabemos que estas palavras foram ditas por Jesus aqui na ocasião do Sermão do Monte. Jesus estava ensinando como deve ser a nossa conduta diante das preocupações da vida. A partir do versículo 25, ele tratando aqui do Sermão do Monte como sobre as preocupações. E nós, como filhos de Deus, não deveríamos andar preocupados com o dia de amanhã, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós somos hoje, depois de tantos anos que ele disse isso, nós somos hoje testemunha de que o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor tem cuidado de nós. E aí ele discorre aqui, nesse ponto, a partir do versículo 25, todo o nosso compromisso, todas as preocupações não devem ser motivo para abalar a nossa vida, mas devemos buscar o Senhor. Devemos buscar em primeiro lugar o Senhor e o seu reino, e a justiça, e as outras coisas seriam acrescentadas. E aí ele fala da manutenção, do alimento, do vestir-se, que nós não deveríamos nos preocupar nem mesmo com o dia de amanhã. E aí no versículo seguinte, ao 33, diz: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, e basta ao dia o seu próprio mal. E nós sabemos que os dias são maus. E baseado no tempo em que esse texto foi dito e foi escrito, nos faz pensar que nunca foram bons os dias, sempre foram maus, desde o tempo do Senhor Jesus. E que deixasse as preocupações do dia seguinte para o dia seguinte, porque ele viria, e viria com ele todo o mal possível. Mas a providência para isso é que fosse buscado em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas as outras coisas, e estas outras coisas entram aqui as nossas necessidades, e tudo aquilo mais que precisamos, o Senhor nos acrescentará. E assim estamos aqui orando, buscando o Senhor, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a bênção de Deus, a justiça de Deus, o olhar de Deus, a mão de Deus, o cuidado de Deus. Estamos buscando aqui, para que não seja necessário um só milímetro de preocupação às nossas vidas. Muito embora, como seres humanos, nós nos preocupamos. Parece que é inerente ao ser humano a preocupação. Mas é aí onde se divide o espiritual do carnal. O carnal está inerente ao ser humano, e o espiritual inerente a Deus, está ligado a Deus, e a orientação de Deus é: busque a mim, o meu reino, a minha justiça. E o mais, fique tranquilo, porque eu darei conta. E Ele é suficiente para dar conta de todas as nossas necessidades. Amém? Eu agora peço que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos no capítulo 14. Romanos no capítulo 14, no verso 17, o apóstolo Paulo aqui ensinando sobre a liberdade e o amor. E aí ele fala da questão da liberdade que nós temos e que nada nos condena, nem alimento,
nem vestimenta, nem nada nos condena, mas o amor nos faz seguir regras, e a regra do amor é amar o próximo mais do que a nós mesmos. E quando a gente ama o próximo com mais ou igual ao que nós amamos a nós mesmos, uma coisa está dentro desse amor, é o respeito a ele. E aí ele nos faz lembrar, no versículo 17 do capítulo 14, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, porque ele estava nos versículos anteriores, a partir do verso 13, falando justamente sobre comida e bebida, e que por amor nós poderíamos ou deveríamos abrir mão de algumas coisas que nos é de direito, por amor e respeito ao próximo. E aí ele nos faz lembrar que o reino de Deus não consiste em comida nem em bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. E aí trazemos para pensarmos um pouco sobre o reino de Deus. Consta no reino de Deus quando ele disse, lá em Mateus, buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. Aqui nos fala do reino de Deus como justiça, paz e alegria. Então observamos que a justiça faz parte do reino de Deus, que a paz faz parte do reino de Deus, e a alegria faz parte do reino de Deus. E não é por acaso que esses dois itens, paz e alegria, no Espírito Santo, faz parte do Espírito Santo. E aí voltando para Gálatas capítulo 5, verso 22, que nos diz que o fruto do Espírito é amor. Vamos todos ler, encontrem aí. Gálatas 5, 22. Quem encontrou, vamos todos ler em alta voz, porque é o tema do mês de maio. Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito. Amém? Mas o fruto do Espírito é? Nada existe contra estas coisas, nem mesmo a lei de Deus. A lei de Deus jamais contrariaria o fruto do Espírito de Deus. E aí precisamos do fruto de Deus, do fruto do Espírito, para estarmos sintonizados com o reino de Deus. Amor, paz e alegria. Essas três primeiras coisas não são mais importantes do que as outras 6. Mas se a gente começar a pensar, esse fruto, que não são os frutos, não está no plural, está no singular. Quando começarmos a pensar que cada um desse fruto, ele possui alguns elementos, e cada um desses elementos é importante para a nossa vida. E que aí o apóstolo Paulo falando sobre a liberdade e o amor, e por amor nós devemos viver o reino de Deus, e que o reino de Deus não é aquelas coisas que nós necessitamos no nosso dia a dia, e ele cita 2 principais coisas que nós necessitamos no nosso dia a dia, que é comer e beber, por uma necessidade, senão morremos. Mas isso não faz parte do reino de Deus, é para os humanos. Deus não precisa comer e beber. E um dia nós também usufruiremos de um corpo glorificado que não precisará comer e beber. Porque o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito. Interessante como o apóstolo Paulo nos diz isso. No Espírito não é uma alegria comum. O fruto do Espírito nos traz vários elementos. E essa palavra significa, o fruto é como resultado. Você planta um pé de manga porque você quer a manga.
Se você quisesse sombra, você poderia colocar um telhado, é mais rápido. Se você planta coco, abacaxi ou qualquer outra fruta, é porque você quer o resultado dela, e o resultado dela é o fruto que você sabe. Então, fruto está ligado a resultados. E o fruto do Espírito, com os seus elementos, os 9 elementos, são justamente o resultado de quem está vinculado ao reino de Deus. E aí, destacando a alegria no Espírito, eu quero destacar nesta noite a alegria. A alegria. Porque muitas coisas têm preocupado as nossas vidas. Muitas coisas no nosso dia a dia têm sido motivo de preocupações. E por estes motivos é que nós estamos hoje orando pelos problemas, dificuldades, pelos livramentos que precisamos para nós e nossa família. Mas devemos nos alegrar, porque o Senhor cuida de cada uma necessidade. O Senhor aguça os seus ouvidos às nossas orações. Não só ouve, mas Ele atende cuidadosamente a cada uma das nossas petições. E nós devemos ter isso com profunda alegria, sabendo que a palavra do Senhor nos orienta que nós não devemos estar preocupados com o dia de amanhã. Deveremos estar vivendo graciosamente o dia de hoje. E amanhã, quando amanhecer, é costume dos crentes, quando acordam, orar, falar com Deus. Não é assim? Então, naquela oração, peça um dia abençoado na presença de Deus. Peça a Deus que mantenha vivo, acesa, o fruto do Espírito na sua vida, para que dê resultado para você, primeiramente, e para os outros, que porventura passarão próximo a você, estarão próximo a você naquele dia. Mas um dos frutos importantes na nossa vida é o fruto da alegria. Esse traz um benefício pessoal a nós. E quando nós temos essa alegria no Senhor, nós podemos contagiar outras pessoas com esta alegria. Eu não sei se você já ouviu, se todos aqui já ouviram, mas eu tenho certeza que pelo menos alguns já ouviram alguém se direcionar a gente e dizer que há uma alegria, percebe uma alegria na gente, mesmo em meio à aflição, que não sabe de onde vem. Alguns até já nos chamaram de bestas, bestas no sentido de tolos, porque vive feliz, alegre, em meio a tantas dificuldades. Há até crentes passando necessidades, mas estão felizes e alegres, e eles não entendem isso, porque a nossa alegria não é motivada pelas circunstâncias, mas ela vem do Espírito Santo que habita em nós, e que nós, crendo nisso, usufruímos dessa alegria. E não somente o usufruir da alegria para o nosso próprio benefício, mas quando vivemos isso, traz resultado para outras pessoas. No mínimo, incomoda outras pessoas negativamente. E saem de perto de nós porque não suportam a paz que o crente tem, não suportam a alegria que o crente tem, não suportam o amor que o crente tem, que alguns maltratando a gente e a gente orando por ele, pedindo que Deus abençoe. Isso não nos torna isentos de aborrecimento. Estamos sujeitos a aborrecimentos todo instante, todos os dias. Qualquer coisa pode nos aborrecer, no trânsito, no trabalho, na igreja, pessoas do nosso convívio cristão. Por alguma coisa podemos nos aborrecer. E esse aborrecimento é pertinente ao ser humano. Mas ele é rebatido com o ser crente, o ser salvo. Um humano salvo aprende a rebater todas estas coisas da carne para viver as coisas do Espírito. E vindo o aborrecimento, a tristeza, sabemos como nos conduzir
por causa do fruto do Espírito que habita em nós. E como eu quis destacar a alegria, o elemento alegria, para que você sinta-se alegre, tenha essa convicção, não é apenas dar gargalhadas, mas uma alegria que está representada em felicidade, em paz, em tranquilidade, em aparente normalidade de vida em meio a uma tempestade, um equilíbrio, o vento batendo forte e você está ali firme, aquele vento não parece que não lhe atinge, porque sabemos que a nossa vida está firmada na rocha e não na areia. E esse firmar-se na rocha só é possível pela fé. E essa rocha é aquela pedra angular que a partir dela se levanta toda a construção. De vez em quando a gente esquece isso, que a nossa vida está firmada na rocha, que nenhum vento, por mais impetuoso que seja, vai nos abalar. Se em algum momento esse vento lhe der algum medo ou tristeza, porque é pertinente ao ser humano, o medo e a tristeza, lembre-se do Senhor, a rocha que você está sobre, firmado. E como se não bastasse, a sua vida está edificada sobre essa rocha, dentro de você está o Espírito Santo, com este fruto, e este fruto é primeiramente para benefício pessoal, o domínio próprio é primeiramente para benefício pessoal, a paz é primeiramente para benefício pessoal, mas quando a gente está usufruindo desse fruto, os outros vão perceber, e de uma forma ou de outra serão beneficiados, quando eu uso da maneira correta o fruto do Espírito Santo. Ou seja, quando eu digo a palavra uso, é como eu consumo, como eu absorvo, como eu vivo. Porque olha, eu estava falando do pé de manga. Quando você planta um pé de manga, você quer manga. Aí quando a manga está lá e amadurece, você come ela deixa de ser manga. Comeu, ela passa a ser você. Ela vai se misturar no seu organismo, as vitaminas da manga vai passar para o seu organismo e vai se tornar em você. E aí você vai ser fruto do que você se alimenta. E o fruto do Espírito em você é o que você vai viver, é o que você vai ser. E uma das coisas boas que faz bem para a gente é a alegria, o fruto da alegria, o fruto do Espírito. Aquele fruto do Espírito que o apóstolo Paulo em Romanos 14, 17 nos disse. Que o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito. E essa alegria, quantas vezes é difícil viver com ela, vivenciá-la, deixá-la transbordar ou deixá-la pelo menos nos dar paz. Porque às vezes temos um dia tão impetuoso que tenta nos roubar a paz. E a primeira coisa antes de nos roubar a paz, ele rouba a alegria. Fechamos logo a cara. Já perdemos o conforto da alegria. E se a gente deixa ser alimentado por estas coisas, pelo mal, não vai ser somente a alegria que a gente vai perder ou deixar se abalar. A paz é a próxima. E quando a paz e a alegria abalou-se, corremos riscos de perdermos o domínio próprio, porque a paciência já foi afetada. O primeiro elemento do fruto é o amor, mas esse é o último a ser afetado, quando as intempéries da vida vêm. E olha, amados, quando você está convicto disso, isso é muito bom para você. Mas algumas vezes na vida, nós não temos a condição de deixar os nossos familiares com a mesma convicção que nós. É mais fácil a gente ter essa convicção.
E para a gente passar a convicção para o nosso cônjuge, ou nosso filho, ou nosso neto, a gente fica meio sem saber, porque depende dele aprender e querer viver aquilo. Aí o máximo que a gente pode fazer, além de ensinar, o máximo é orar. E é isso que estamos fazendo aqui. Orar pelas nossas famílias, para que Deus tire todos os elementos que perturbam, que atrasam, que complicam a vida da nossa família. E nós, muitos de nós gostaria de estar aqui hoje e foi impedido. Assim é a vida. O dia a dia luta contra o crente. É por isso que o crente tem que estar pleno do Espírito Santo todos os dias, que o fruto do Espírito precisa estar transbordante em nós todos os dias. E em muitas ocasiões, a alegria faz uma diferença tremenda. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4. Também no verso 4. Filipenses 4, 4. Se alguém encontrar, leia aí em voz alta. Alegrai-vos sempre do Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele afirma e torna a afirmar: alegrem-se no Senhor, na alegria do Espírito. Alegrar-se no Senhor. Não é fácil essa alegria quando a gente está vivenciando o dia a dia no trabalho, na família, no trânsito, em todo canto. Quando a gente se depara, me chamou a atenção aqui um pedido de oração que a irmã Micheline fez por aqueles jovens que se formam e não encontram o trabalho ainda para exercer a sua profissão. Imagine como um jovem desse se sente, a tristeza que bate nele, porque ele, com todo esforço, venceu um período longo de faculdade, lutou para aprender aquilo, está com o diploma na mão, mas o principal não tem, que é o emprego. Isso deve bater uma tristeza tremenda. Por isso que a alegria no Senhor é importante, para rebater os intempéries da vida, que vem num desemprego, que vem numa doença. Graças a Deus, a mãe da irmã Edilene não morreu, porque a notícia inicial é que tinha partido. E isso é uma tristeza tremenda. Mas ainda há uma esperança para a irmã Edilene, e essa esperança repleta de alegria, que ainda pode chegar lá. Então veja como é o nosso dia. Para alguns a alegria está aqui cantando, orando, para outros a alegria que está sofrendo com um familiar, à beira da morte. Faz parte da vida. E aí o crente, enquanto estiver nessa vida, só vai conseguir com o Espírito Santo. E sabe, o Espírito Santo é a parte de Deus que ele deixou na igreja. Deus está lá no trono. Quando ele olha para a direita dele, está o Filho dele, Jesus Cristo, aquele que já veio e já fez toda a obra. Mas o Espírito Santo, o Senhor Jesus, deixou conosco. Mas esse Espírito tem coisas, tem qualidades que a gente precisa conhecer e viver, usufruir. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. Eu vou ler do versículo 2 em diante, que tem um subtítulo aqui: Paulo apelando para Evódia e Sintique, essa alegria na oração. Ele diz: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel e companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçam-se comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Você tem certeza que o seu nome está no livro da vida? Então Paulo aqui estava orando e pedindo apoio a outros em oração, para orar por aquelas pessoas que ele está pedindo aqui. Juntamente orem comigo, por aqueles que têm o seu nome no livro da vida.
Nós, a igreja, somos alcançados também por essa palavra. E no versículo 4, depois da oração, diz: alegrem-se em meio a brigas, desavenças ou tristezas, ou qualquer que seja o motivo que tenha lhe tirado a paz, alegrem-se no Senhor. É fácil? Não! Só é possível no Senhor. Só é possível no Senhor. Se a nossa paz, a nossa alegria for baseado no salário, for baseado no emprego, baseado na profissão, baseado na saúde, nós corremos o risco de perder essa alegria, de perder essa paz a qualquer momento. Mas se for no Senhor, e aí diz o versículo 5 em diante, que a moderação de vocês, já conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fique preocupado com coisa alguma, versículo 6 de Filipenses 4. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, pela ação de graça. E qual é o resultado disso? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente. Em quem? Toda preocupação que vai vir, no dia que você deixar de se preocupar com alguma coisa, tem alguma coisa errada com você. Se estiver por aqui, se estiver no céu, não, está tudo certo. Mas se estiver por aqui, tem alguma coisa errada. Você bateu com a cabeça forte em alguma coisa e se atrapalhou aí. Preocupações é natural do dia a dia. Só que a recomendação do Senhor é que não devemos ficar preocupados com coisa alguma antes da preocupação nos atingir, nos abalar. Antes, coloque diante de Deus o motivo dessa preocupação, através de oração, súplica e ação de graça. É o que estamos fazendo aqui hoje. E individualmente fazemos todos os dias, várias vezes no dia, na nossa casa. E quando a gente faz isso, a Bíblia nos diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, e é essa paz de Deus que está em nós através do fruto do Espírito Santo, é aquela mesma. Ele não teria uma para ele, outra para o Espírito, outra para você, outra. Não. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, que foi colocado por Jesus Cristo para tomar conta da gente, e que nele tem um fruto para ser produzido, ou seja, para dar resultado nas nossas vidas, e para que nele a gente produza resultado, para que outros também usufruam do resultado dessa paz e dessa alegria, e que essa paz não vai ser compreendida nunca. Como é que a gente está, às vezes, na fila de um hospital para ser atendido, sofrendo dores, mas ainda em paz, com o coração em paz? Ninguém entende, muitas vezes nem nós mesmos. Excede o entendimento, ela sai do campo do entendimento e cai no campo da fé. E mantém aí o coração e a mente em paz, em Cristo. Em Cristo. Então, como famílias cristãs, precisamos entender que a alegria do fruto do Espírito está acima das circunstâncias, acima dos bens, dos benefícios, acima das coisas boas e acima das coisas ruins. Tudo que é ruim ou tudo que é bom nessa terra, no nosso dia a dia, a alegria no Espírito está acima de tudo isso. Quando você se lembra disso e se alegra no Espírito Santo, se alegra no Senhor por um minuto, aquela alegria, ela é mais intensa do que aquela alegria quando você recebe o seu salário no final do mês. Sim ou não? Aquela paz que você sente quando termina a sua oração, ela é mais gostosa do que quando você recebe o resultado do exame, está tudo negativo, você não está doente, não está mais nada, está curado, está em paz. Sim ou não? Porque as coisas do Espírito são maiores do que a do dia a dia. E infelizmente nós vivemos nessa guerra todos os dias.
mas precisamos fortalecer o lado que sofre com o lado que está sendo alvo. O espírito sofre porque a carne é o alvo. O inimigo, para atrapalhar o espírito, afeta a tua carne. Através da família, das dores, dos problemas, das doenças, do desemprego, das desavenças. Das desavenças, às vezes, causadas sem motivos, apenas por uma questão de personalidades diferentes, dentro de casa. E aí a gente quer que todo mundo seja igual a gente. E que não dá para ser assim, cada um tem a sua própria personalidade, porque cada um vive a sua própria vida. Aí é a palavra do Senhor que unifica todos nós. É o Espírito Santo que unifica todos nós. Somente nele somos iguais. E aí quando a gente observa o fruto do Espírito, analisando o fruto completo, todos os 9 elementos, a gente vai usufruir da alegria. Quando a gente perceber que aqueles elementos vai tornar possível eu suportar as desigualdades, principalmente dentro da família. Aquele que tem mais inteligência, aquele que tem menos, aquele que tem mais dinheiro, aquele que tem menos, aquele que se aborrece mais fácil, aquele que não se aborrece nunca. Em famílias grandes é capaz de encontrar todas essas personalidades diferentes numa família só. Irmã Micheline, quando eu me ajoelhei ali para orar para a minha família, eu fiquei feliz por uma coisa e triste por outra. Eu tenho um filho hoje pastor, e tenho outro filho hoje desviado. Lê a Bíblia e tal, mas não está com a vida em consonância com Deus. Só 2, e eu estou nessa peleja. Continuo orando pelos 2, orações diferentes. Imagino eu, se eu tivesse 12 filhos, como estaria? Mas é possível viver em alegria no Espírito Santo. A família que experimenta o fruto do Espírito não é apenas aquela que aceitou Jesus, mas é aquela que buscou conhecer, se envolver com o Espírito Santo, com o fruto do Espírito, que entendeu isso, que experimentou esse fruto. Ela pode ter alegria apesar dos problemas e das dificuldades. Se fôssemos dar oportunidade para cada um de vocês dar um depoimento sobre a sua vida, possivelmente no final do culto estaríamos com a conclusão de que cada um tem um problema pior do que o outro em casa. Mas devemos nos alegrar no Senhor, porque é o Senhor que vai resolver, que pode resolver, que vai unificar. O padrão de Deus, a régua de Deus é a melhor. E eu preciso hoje estar alegre, mesmo em meio às dificuldades. O Senhor Jesus estava na cruz, vivendo os últimos momentos, quando ele olha para a mãe dele, diz: mulher, eis aí o teu filho. Aí olha para o discípulo, que agora já era filho: filho, ó, eis aí a tua mãe. Ele está cuidando da família lá nos últimos momentos da vida dele. Não está deixando a mãe dele órfã dele, porque está dando a ela um filho que ele amava. E nem está deixando aquele filho órfão, porque estava dando a ele uma obrigação para ele cuidar de uma mãe, de alguém que ele amava. Ele estava formando ali uma nova família. Família, quando experimenta o fruto do Espírito, é possível viver alegre em meio a dificuldades. Mas eu quero encerrar com uma coisa. Abra em Lucas, no capítulo 2, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, uma coisa interessante, que por algumas vezes eu fiquei me questionando sobre isso. Versículo 8 em diante, apesar do que o que eu quero que você observe é o versículo 10, mas vamos a partir do 8. Lucas 2, 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenha medo, estou aqui para
lhes trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu quem? Que é quem? O Senhor. Boas novas de grande alegria. O Evangelho, ele por si só é boas novas de grande alegria. Somente isso era suficiente para termos essa grande alegria no Senhor Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Salvador, que nos salvou de quê? De tudo. Começou nos salvando do inferno, do juízo de Deus, da morte, do poder do pecado, nos dando vida eterna. E todos os dias Ele nos salva de pequenas coisas, de outras coisas. Eis, não fiquem com medo, porque eu estou trazendo boas novas de alegria. E aí eu faço uma pergunta: a sua família, ou você na sua família, tem levado boas novas de alegria para outras famílias? Você lembra quando você levou boas novas de alegria para outra pessoa? Dizendo àquela pessoa: olha, Jesus Cristo o Salvador te abençoa, quer salvar você, quer ser Senhor da sua vida, tem um monte de coisa boa para a sua vida, um monte de coisa gostosa, tem uma vida nova para você. Famílias que experimentam o fruto do Espírito Santo têm essas boas novas de alegria para todos quanto rodeiam, a começar pelos familiares que ainda não são crentes. Depois se estenda aos vizinhos, na rua, no bairro, no trabalho, onde você passar. E se por alguma razão você é impedido, ou porque não pode falar naquele ambiente, ou por alguma razão você é impedido de falar das boas novas de alegria, você pode viver, apenas vivendo as boas novas de alegria, vai fazer uma tremenda diferença na vida daqueles que observam você. Por que boas novas de alegria? Por que alegria? Porque alegria no Senhor, alegrai-vos no Senhor, eu repito, alegrai-vos. Porque a alegria é necessário. A alegria vai produzir uma série de outras coisas. Primeiro ela é o resultado. É o fruto, é o resultado, é aquela manga que eu falei. É o resultado de algo que você já tem, paz com Deus, e a paz de Cristo que excede todo o entendimento no teu dia a dia. E aí essa alegria vem como consequência. Lembra daquele primeiro texto que eu li? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Entre estas coisas, a alegria do Senhor seria acrescentado, o fruto do Espírito seria acrescentado. É necessário a alegria, porque na alegria transborda um coração grato. Um coração grato. E a gratidão faz parte da nossa oração. Lembra quando o apóstolo Paulo ensinou que devemos apresentar as nossas, não ficar preocupado, mas antes da preocupação, apresentar todas as nossas necessidades ao Senhor, através de orações, de súplicas, e com quê? Ações de graça, com gratidão. E a gratidão, ela é resultado da alegria. Mas eu posso inverter isso também. A alegria é resultado da gratidão. Você tem uma família onde você pode agradecer a Deus? A família que Deus lhe deu, lhe alegra em alguma coisa? Eu contei o problema de um dos problemas da minha família. Graças a Deus, que isso nunca me tirou a alegria em Cristo. Pelo contrário, faz com que eu dobre mais o meu joelho e ore mais. Faz com que eu ame mais o primeiro elemento do fruto, para tê-lo de volta nos caminhos do Senhor.
E eu terei, um dia, vocês virão o testemunho. Um dia eu terei meu filho de volta servindo ao Senhor, como já foi assim. Hoje eu tenho conhecimento de que um dos membros lá da igreja Remaná no Rafael, é diácono, conheceu o Senhor Jesus através do meu filho. Ele já serviu ao Senhor lá por uma temporada. Foi quando o inimigo passou a perna e ele caiu. E eu sempre conversei isso com ele. Mas já produziu fruto. E vai voltar a produzir. Eu creio nisso. O Senhor ama a sua família. O Senhor ama a minha família. O Senhor que está cuidando de mim é para que eu cuide da minha família. Isso é para você também. Não importa qual a sua posição na família. Se você é o pai, a mãe ou o filho. Ou a filha, não importa a sua posição, Deus ama a sua família, Deus vai abençoar a sua família a partir de você, do seu testemunho, a partir do fruto do Espírito que vai transbordar na sua vida, através da paz, da alegria, do amor, e outros vão ser, no bom sentido, contaminados pelo transbordar desse fruto na sua vida. Amém? Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe. Irmão Genival.